é só para registrar que hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Eu retomei o karatê aos 42 anos. Eu tenho miastenia graves. E eu lutei karatê bastante tempo na adolescência, eu ia muito bem, eu fui bem avançada no karatê. Mas na adolescência eu também adquiri a miastenia graves, que causa fraqueza muscular quando você faz movimentos voluntários, né? E ao longo do tempo eu fui me afastando das artes marciais, porque o cenário era de que uma pessoa com limitações físicas importantes não poderia praticar o esporte como o karatê. E aí o cenário mudou com a questão das políticas de inclusão, o movimento social da pessoa com deficiência, né, que evoluiu bastante nas últimas décadas, do século XX para o século XXI. O século XXI começou, pelo menos no Brasil, a implementar essas políticas, né, que são políticas internacionais, de acordos internacionais que o Brasil se comprometeu como Estado. E aí acendeu a Parasolimpíadas e todas as paras esportivas, né? Inclusive o para-karatê, né? E hoje foi um treino de karatê, isso acontece com bastante regularidade, mas hoje já teve um mês que eu fiquei assim, de não conseguir me movimentar no karatê. Então eu fui pra aula e não consegui me movimentar no karatê, porque o karatê precisa de base e minhas pernas estão muito afetadas pelos sintomas da miastenia graves, então dá uma fadiga muito rápida. E é engraçado como quando isso acontece eu fico muito deprimida. Eu também tô na TPM, eu tô numa baita TPM. Eu não posso comer soja e eu comi durante esse ciclo, no início desse ciclo, eu comi soja, ela tem bastante fitoestrogênio. Eu acho que isso impactou numa variação brutal hormonal, porque o fitoestrógeno vira estrogênio e o ciclo hormonal ele tem as suas taxas fisiológicas, né, de variação hormonal de estrogênio e progesterona, né? E como teve mais fitoestrógeno, teve mais estrogênio, então essas quedas, esses aumentos e quedas foram maiores, né? Então eu também estou na TPM e geralmente na TPM piora os sintomas, mas uma coisa os meus sintomas piorados nos ciclos passados, outra coisa é nesse ciclo com a soja, né? Eu consumi tofu, né? Que é soja. Consumi bastante, assim, no início do ciclo, né? Mas isso é uma questão que eu observei, né? Toda vez que eu como tofu, eu fico ruim das variações do ciclo hormonal, do ciclo ovariano, né? Do ciclo dos ovários. E hoje foi uma aula, né? Voltando à questão do karatê. Hoje foi uma aula que eu não consegui me movimentar, assim. Eu queria fazer o karatê em pé, mas eu não consegui, assim, não consegui. Ainda bem que é uma turma muito legal, né? É uma turma muito legal. Conversei com bastante pessoas lá. O professor também, ele é muito legal. Falou para que eu fosse, mesmo se eu não conseguisse treinar. Que assim eu fui, né? Eu fui porque a mente quer uma coisa e o corpo não responde. Eu sei que quando a miastenia está mais intensa, a gente tem que
fazer repouso, mas esse repouso às vezes é excessivo, né? Pra gente que tem sede de viver, eu já fiz tanto repouso. Eu já tive bem mais prostrada fisicamente também. Aí eu, quando não me movimentei hoje, eu fiquei pensando que talvez eu não ia conseguir fazer o karatê e que eu- talvez eu não devesse fazer karatê, que ali não era lugar pra mim, né? Então são pensamentos bem duros, assim, bem capacitistas. Como se tivesse um tipo de corpo, um tipo de mente que pudesse fazer o karatê. Só um tipo de corpo e só um tipo de mente, entendeu? Existe isso. Mas isso é péssimo. É péssimo. É uma discriminação. É uma prática muito similar ao do nazismo. É a exclusão, né? Eu quero um tipo de corpo e um tipo de mente. Que não se enquadra, né? Fora. E lá desse espaço que eu tô fazendo karatê, diferente do outro espaço que eu entrei a princípio, né? A princípio, quando eu retornei do karatê, eu fiquei um espaço, né? E depois eu mudei para outra escola de karatê, mesmo estilo. Eu sempre pratiquei Shotokan, né? E aí nesse espaço que eu tô, nessa escola que eu tô, tem pessoas com deficiência, deficiências físicas, deficiências mentais. É, então eu não me sinto sozinha lá, mas é duro, né? Assim, eu já lutei karatê sem ter limitações físicas, sem ter o corpo considerado com deficiência física. E agora é diferente, né? Aí eu vejo outras práticas como o Lianku, como a yoga, parece que eu me adequo melhor a essas práticas. Elas se adaptam melhor à questão da miastenia graves, né? E a yoga e o Lianku, eles têm uma proposta de ser inclusivos, né? É, Lianku é parecido com o Tai Chi Chuan, assim, mas ele é muito mais simples. E ele é muito mais didático para você aprender, né? O Tai Chi ele é bem elaborado, é muita coisa. O Tai Chi tá no mesmo nível do Kung Fu, né? Tai Chi é o Wushu tradicional. Então é muito complicado. Então o Karatê e o Tai Chi, eles disparam os meus sintomas. Mas a yoga adaptada e o Lianku não fazem isso, né? Dificilmente fazem isso, de disparar o sintoma. Então eu só queria registrar isso, né? Porque muitas vezes eu registro coisas legais que eu tô fazendo, mas a minha astenia continua comigo, né? Eu conheci uma pessoa que é a Elaine Lopes, que ela dizia que quando ela ia fazer trilhas, ela já ficou internada na UTI, já ficou internada há vários meses por causa da miastenia, e ela continua em tratamento, né? E ela brincava assim que quando ela ia fazer trilhas ou andar de bicicleta ou passear, qualquer coisa, ela deixava a miastenia graves em casa. Eu não consigo fazer isso, deixar miastenia graves em casa. Miastenia graves ou ela tá comigo a hora que ela quer, entendeu? É essa perda de forças, no meu caso, sobretudo das pernas, mas é uma perda de força geral, né? E isso reflete bastante da minha autoconfiança e da minha segurança própria.
Eu fico muito pra baixo, muito pra baixo. Quando isso acontece. Mas é isso, eu queria registrar, né? Que o karatê é difícil pra todo mundo, né? E tá sendo difícil pra mim também. Pra alguém que tem miastenia graves, né? Que vem pensamentos negativos que, que tentam me convencer, né? Pensamentos que são meus mesmo. Que tentam. Que eu reconheço que são meus, assim. A maneira de eu raciocinar também. A maneira de eu pensar, né? Que é um pensamento discriminatório, né? Que alguém sem força, como é que vai praticar karatê? Esse karatê exige força e velocidade, que é a expressão do Kibe, né? Como que eu vou resolver essa questão do Kibe, sabe? Fico assim, né? Mas eu até poderia abrir mão, né? Eu até ficaria tranquila assim, e não ter Kibe, que é a explosão dos movimentos do karatê. Mas eu gostaria de pelo menos me movimentar, né? Nem que fosse uma ginástica, né? Quando você não tem Kibe, fica uma coisa assim meio ginástica. Mas tem hora que nem a ginástica eu consigo fazer, como hoje. Hoje eu simplesmente treinei com os olhos, né? Eu sentei e assisti praticamente a aula. É isso, eu queria mostrar que miastenia graves também me pega, né? Quando junta TPM, apesar da. Apesar de eu praticar karatê, eu uso cadeira motorizada, né? Para pessoas com mobilidade reduzida, eu fico em pé tudo, né? Mas eu tenho realmente tetraparesia, que é a fraqueza dos 4 membros. Não é uma deficiência aparente, não causa dor, mas descoordena totalmente a minha parte física, né? Eu não posso fazer coisas que exigem força e velocidade, né? Eu não sei como é que eu vou praticar karatê assim, não sei. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. E hoje eu não consegui. Muito pouca coisa, assim. Eu só consegui fazer mais ou menos um aquecimento. Depois eu cansei. Eu fico muito sem graça também quando eu não consigo me engajar nas aulas, nos treinos. Mas meus amigos ficaram sentados perto de mim também. Quando eu sentei, outras pessoas vieram sentar perto de mim. Entre elas estava o Kadamuro, a Cida e mais um rapaz que eu esqueci o nome dele. Hoje ele é faixa amarela, mas ele treina muito bem e ele também tem dificuldades em fazer as bases. As bases dele tem que ser alta porque ele arrebentou os tendões dele nos joelhos, dos 2 joelhos ele arrebentou. Mas mesmo assim, ele tem QB e ele tem velocidade. Mas acho que ele não pode mais lutar, assim. Mas ele pode fazer kata, para karatê, né? Então era uma pessoa com deficiência física também comigo, né? É isso. Então falando sobre miastenia graves, atividade física, é, nem sempre vai ser fácil. E é isso, mas eu tô numa turma legal, né? Depois a turma é uma turma que depois que treina a gente conversa. É
uma turma muito legal, mas eu tô num grupo de pessoas muito interessantes, tanto no trabalho quanto na prática do karatê, né? Que o karatê ele é um estilo de vida. E no meu trabalho eu estou trabalhando algo que eu gosto, né? Que é a parte de sustentabilidade ambiental. Hoje teve confraternização de final de ano com todo o setor lá. Eu sou vegana crudívora, então tinha opções para eu comer lá. Então foi muito legal isso, muito legal.